Olá, hoje a nossa conversa literária será sobre dois clássicos da literatura brasileira. Ganhei de presente Dia das Mães. Estamos hoje no primeiro dia da semana que se encerra o mês de maio e eu não poderia deixar de passar por aqui para falar com vocês desse contentamento, desse presente ganhado pelos meus filhos, dois clássicos. E aí vocês podem até fazer esse exercício de pensar, será que clássico é esse? São dois. Na verdade, eu ganhei foram três livros, mas o outro eu deixei para comentar em outro momento. Mas esses dois me impactou tanto, porque fez parte da minha infância, né? E toda vez que eu sou instigada a dizer qual o livro que você leu na adolescência, sempre eu vou citar um desses. E então chega de mistério, né? Então esse baita clássico de José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima. Então, que conta a história da criança Zezé, né? E aí é uma baita história mesmo, dessa infância pobre, dessa criança, né? Que viveu nas durezas da vida. Então, é um recorte muito lindo e que também está também não só em livro, como também em novela, né? Então, na época da minha infância, né, eu pude deparar tanto com o livro, era um livro de bolsa, um livro pequeno, né? Recordo que ao ler O Meu Pé de Laranja Lima não era um livro grande assim, pelo menos a edição que eu li na época. Esse é um livro de capa dura, né? É uma edição mais recente, né? Então, o que eu li na minha infância foi um livro de bolsa, um livro pequeno, mas com essa mesma história na íntegra e com toda a sua grandiosidade. E eu lembro que eu ia, né, no local onde eu morava, né, que estudava lá por volta dos 12 anos, então a gente ia para as casas das pessoas de posse que tinham as televisões em preto e branco, a dificuldade para pegar, né, para funcionar também naquela época, mesmo sendo o sinal não era tão, a tecnologia, né, não era tão avançada quanto hoje. E então, mas ainda assim, a gente se deliciava com aquela história de novela, né? Aquela novela contada e a gente poder também intercalar, presentificando desta mesma história em livro. Então, é um baita clássico, com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, mais de 150 edições só no Brasil, traduzida em 15 idiomas, né, e publicada em mais de 23 países. Então, é uma história muito bonita que está por trás aqui, né, desse exemplar, dessa história de José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima. Olha que belo dessa imagem de capa, né? Olha que coisa linda, né? É pura inocência de uma infância, né? Aqui, quando vocês for ler, e eu super recomendo que leiam, né? Vão perceber a história desse menino, infância pobre, mas o autor, ele fala, aí já não é o personagem criado por ele, já não é o Zezé, mas o próprio autor, né? Fala aí na pequena biografia dele, né? Ele fala que ele viveu, que ele escreveu esse livro em apenas 12 dias, mas que a história já adentrava na sua alma há muito tempo, porque ele era aquele que encantava por tudo, né? E que fazia seus experimentos, as suas experiências antes de se transformar em livro. Então, super recomendo. É uma boa dica de leitura, tá? E é uma leitura que contempla todas as gerações. O autor até diz também, né, em outros recortes aqui para a apresentação do livro, ele diz que o público leitor do seu livro era dos 6 aos 93 anos, ou seja, né, não tem um público específico. Quem gosta de uma boa história, aqui está. E o segundo
o segundo livro, também ganhado no Dia das Mães, é esse maravilhoso, que também é uma história memorialística, né? Uma história de memórias, né? Onde a autora Maria José Dupré, ela vai contar, né, a saga da história da Dona Lola, né? Sua família e tal. Também tem a novela também, o Éramos Seis, né? Que foi também um livro muito lido, né? Sobretudo na minha adolescência, né? Então, foi um livro que eu também li, assisti novelas, assim como o Meu Pé de Laranja Lima, e é um baita clássico também da literatura brasileira. E aí também em capa dura, esse é belíssimo, olha que lindeza de capa, né? E aqui a gente pode perceber, né, um cenário da casa, né? Um cenário da casa, os móveis aqui, o tapete, né? E que nos remete assim a tempos vividos, né? As experiências vividas, histórias contadas, as histórias que estão por trás de toda essa simbologia da capa. Vocês podem perceber uma casa, né? E aqui o retrato de uma sala, né? Uma cadeira, e as fotografias aqui também, o tapete e as fotografias maiores expostas, né? Da época bem convencional de se expor as fotografias em tempos passados, né? Então, assim, a gente vê o retrato aqui da família. Então, é uma história também de muita perca, né? De muita perda, né? Então, essa história aqui do Éramos Seis é uma história triste, né? Que retrata o cenário, recorta uma época do cenário brasileiro, né? E que a gente vê que tem muitas coisas vividas, né? Que ultrapassam gerações, né? Mas que a autora, ao costurar essa história, ela preservou por memórias, né? E o retrato da família, né, brasileira. Então, ao retratar essas famílias, todas as suas situações vividas por uma época, um recorte de uma época, de um tempo. Agora, algo que eu quero dizer, e aí é grifo meu, sobre essas histórias, tanto em Éramos Seis, quanto em Meu Pé de Laranja Lima, são histórias ainda muito atuais, porque recorta aqui em Éramos Seis a questão de perdas, né, da família e tal. Eu convido vocês também a ler depois, né, onde vai se perdendo membros da família, dentre outras histórias, dentre outras amarrações, né, que contém, né, nesse exemplar. Então, as lembranças da Dona Lola, né? Então, ao reviver essa história, ao relembrar, ao refazer todas as suas memórias, ela recorta também uma sociedade naquele tempo, mas que a gente pode dizer também que ainda é atual. Esse aqui foi a editora Ática. O Meu Pé de Laranja Lima foi a editora Melhoramentos. E então, para finalizar essa nossa conversa, né, eu gostaria de deixar aqui uma indagação para vocês, uma provocação, né, mas um exercício, vai ser bem gostoso de fazer, que ao ver esse vídeo, seja você, assim como diz lá no livro Meu Pé de Laranja Lima, o autor diz que o público leitor é dos 6 aos 93, então, que ao passar e ouvir esse vídeo, que você possa dizer qual o livro que marcou a sua infância. E eu aguardo a resposta nos comentários e até a nossa próxima conversa. Beijo!